Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo os limites do Estado laico com os deputados João Campos, do PSTB de Goiás, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado João Campos, eu sei que o senhor quer responder ao que o deputado Chico Alencar falou no último bloco, mas eu queria colocar uma outra questão. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal começa a analisar uma ação sobre se é razoável, se é constitucional ter ensino religioso nas escolas públicas. E eu gostaria que os senhores dessem sua opinião sobre isso. Ok. Voltando, portanto, à questão da iniciativa do deputado Cabo Daciolo, que o deputado Chico Alencar fez uma referência à história de luta dele, a favor da categoria que ele pertence, os bombeiros do Rio de Janeiro, e, por fim, uma luta nacional. Isso terminou culminando com a eleição dele para casa. A proposta dele é exatamente para alterar o artigo 1º, acho que parágrafo 1º da Constituição. A Constituição diz que todo poder emana do povo, né? Parágrafo único. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Ele quer que todo poder emana de Deus, que o exercerá diretamente ou através do povo, dos seus representantes. Bom, eu sou cristão e eu creio tanto quanto ele, de que todo poder emana de Deus. Agora, eu entendo, e já disse isso mais de uma vez, que essa matéria não é do campo legislativo. Essa matéria é do campo da religiosidade, da espiritualidade. Acho que da forma como ele está colocando, não se harmoniza ao Estado democrático, muito mais a um Estado teocrático. Não é? Com todo respeito a ele, nós comungamos da mesma fé, o próprio Chico é cristão, mas essa é a minha compreensão, com todo respeito à iniciativa dele. Com relação ao outro tema, a parada gay, era bom a gente deixar muito claro que a manifestação nossa não foi contra a parada. A parada é democrática, já acontece há vários anos, não é? A nossa denúncia foi em relação a atos ocorridos ali, ou em outras paradas, ou na Marcha das Vadias, ou na Marcha da Maconha, que, de fato, ofende a coletividade brasileira. Quando você pega a imagem de um ativista colocando até difícil de falar o que eles fizeram, colocando um crucifixo no ânus, paciência, isso não é apenas uma ofensa à religiosidade, é uma ofensa à civilidade, não é? Quando você pega um ativista usando a imagem de Cristo como tapa-sexo, isso transcende os limites da civilidade. E aí a indignação não é apenas de religiosos. Então a nossa denúncia é em relação a isso. Com relação à cruz, a Cristo, enfim, eu tenho dito que a mensagem cristã, a mensagem do cristianismo, a mensagem de Jesus, ela não é excludente. Ao contrário, ela é acolhedora de todas as pessoas. Por isso Cristo disse, olha, eu não vim para o justo, eu vim para os pecadores. Aquele que se julga correto, bom, não precisa de Cristo, não é? Cristo esteve com a prostituta, esteve com o corrupto. Zaqueu era um ladrão que metia a mão no dinheiro público. Cristo foi à casa dele. Eu fico pensando a gente, como cristão, visitar uma das pessoas que estão denunciadas por corrupção, não é? Para levar a mensagem de Cristo, o que a imprensa não vai fazer. Não é? Foi lá fazer o quê? Mas era isso que Cristo fazia, comunicar a sua mensagem de arrependimento, enfim, de amor a todas as pessoas. Isso é o Evangelho. Logo, o Evangelho é também para esses ativistas, não é? A cruz, como bem disse o Chico, tem passa essa mensagem de acolher todos aqueles que sofrem, todos aqueles que pecam, todos aqueles que se sentem perseguidos. Eu me sinto também na cruz de Cristo, eu também sou um pecador. Bom, deputado Chico Alencar, a questão do ensino religioso, depois a gente volta para o deputado João Campos. Não, esse debate é fascinante porque é bom lembrar, o deputado João Campos assinalou bem, o Brasil tem uma cultura marcadamente religiosa. Durante muito tempo a Igreja Católica foi a religião oficial. Sim. Felizmente houve a separação Igreja e Estado com a proclamação da República, mas tem reminiscências culturais. Uma vez o arcebispo do Rio, Dom Orani, falou assim, poxa, mas se o laicismo avançar tanto, vão querer tirar a estátua do Cristo Redentor do Morro do Corcovado? Eu falei, menos, cara, não é assim. Nem vai mudar o nome de São Paulo. Aliás, o São Paulo Futebol Clube é um time, eu acho que pouca gente lembra que ele relembra o apóstolo Paulo. Enfim, está na nossa cultura, que é diferente. Eu acho que a gente pode avançar. Seria muito bonito que não só o livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, como o Alcorão, todos os textos ou símbolos estivessem na mesa diretora da Câmara.
ou nenhum deles, isso não diminuiria. Às vezes eu fico olhando lá para o Cristo crucificado, ou na Câmara, ou no Senado, no plenário, e falar, meu Deus, ele está vendo tanta coisa aqui, pelo qual a gente deve estar falando, perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente vai dialogando, o importante é não ter sectarismo e fundamentalismo. E os movimentos de contestação, que inclusive denunciam aspectos opressores de muitas igrejas, eles têm razão de ser. Agora, tem que ter também essa sabedoria de, em vez de perder aliados, conquistá-los, com respeito às diferenças. Eu imagino se ao invés de um Pai Nosso houvesse um culto de alguma religião afro, com alguns santos descendo ali, o escândalo seria muito grande, a reprimenda seria muito grande. Portanto, vamos avançar e evoluir. Ensino religioso. O Estado é laico, é não confessional, para garantir exatamente, como lembrou o deputado João Campos, a pluralidade. O Estado laico é o que mais assegura a liberdade de culto, de crença e de não crença, e as escolas públicas têm que sê-lo também. Não tenho nada contra em que haja um espaço não obrigatório para que as diferentes denominações religiosas possam trazer lá a sua palavra, o que é no âmbito do proselitismo. Temos que ver se o Estado brasileiro hoje, e olhar cortes aí no ajuste de agora violentos para a educação, quase 10 bilhões, de um orçamento de 48 bilhões, no ajuste agora do governo, mas se a gente tem condições de arcar com aulas de religiões no plural, que trazem um conceito filosófico. Isso é bom, isso enriquece. Eu me lembro já na universidade, eu fiz o curso de História, tinha lá um estudo de História das religiões. E eu achei bacana, que eu não conhecia muito, inclusive religiões orientais. As de origem afro, embora sejam fortes na nossa cultura, eu também não conhecia muito. Foi bom, foi enriquecedor. Nesse aspecto não proselitista. Mas eu acho que a gente tem tantas carências de matemática, história, geografia, ciências, que ter esse mais aí, no momento, é, por exemplo, inadequado. Se as diferentes religiões, o ideal é que ofereçam nas suas próprias igrejas, como acontece, escolas dominicais, inclusive. Mas entrar na escola, uma determinada confissão, para fazer proselitismo, pago pelo Estado, nem a LDB contempla. Deputado João Campos. No momento anterior, o deputado Chico Alencar disse que na Constituinte houve um grande debate para poder chegar àquele texto, não é? Da introdução. O ensino religioso de matrícula facultativa no ensino fundamental. Tá. E, de fato, deve ter sido mesmo, porque a democracia é assim, não é? Bom, eu tenho uma compreensão muito próxima da que o deputado Chico Alencar está colocando. A Constituição não diz que é escola pública. Diz que é possível o ensino religioso de matrícula facultativa no ensino fundamental. Não diz que é escola pública. Acho que não deve ter na escola pública, não é? E se fosse para fazer proselitismo, tinha que ser voluntário, não tinha que ser pago pelo Estado. Claro. Eu acho que na escola pública, e aí concordo com o deputado Chico, deve ter lá um espaço como que uma capela para uma celebração num determinado dia, que seja uma data importante, como da Páscoa, coisa assim. Na escola privada, também acho que não deve ter, exceto nas escolas de natureza confessional, sabe? E até quem se matricula na escola de natureza confessional, matricula sabendo que ela é de natureza confessional, sabe? Eu acho que estaria nesses limites. Fora disso, eu acho que é um exagero. Eu até estudei em colégio religioso, o Colégio Marista São José, lá no Rio de Janeiro. Foi muito importante na minha formação. Claro que me ensinaram Deus meio vigia, né? Toda a sala tinha escrito assim, Deus me vê. Aí, quando a gente ia fazer alguma travessura, eu olhava e falava, caramba, além do professor, do bedel, do vigia, tem Deus me tomando conta. Tem mas uma esse questão Deus é muito castigador. Amor, né? Eu queria abordar muito rapidamente uma questão que existe nos países europeus com mais frequência e o Brasil começou a enfrentar esse problema. A OAB, no seu último concurso, proibiu uma moça que estava com véu islâmico de participar da prova. A instituição já reviu a sua posição, falou que isso não vai mais acontecer, as pessoas têm todo o direito. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores com relação a essa questão de uso de símbolos religiosos nas escolas, que, por exemplo, na França é proibido. Né? As pessoas não podem usar o véu, apesar de ser um requisito fundamental na lei islâmica.
Os senhores têm alguma posição sobre isso? Porque olha, a gente usa aliança de casamento, claro. que é uma coisa... Não, olha, eu estou aqui, não vou abrir o meu peito, que é um atentado ao pudor e ao bom gosto, mas eu carrego sempre o meu tal de São Francisco, que eu ganhei de um irmão meu, confrade franciscano, lá de Assis, na Itália, onde o Poverello viveu, e gosto muito disso. Cada um tem um símbolo. O anel de Tucum, Dom Pedro Casaldarga, bispo católico lá do São Félix do Araguaia, ele mostra como uma aliança do povo com o povo, né? E vem da tradição indígena. Meu outro coração, no dedo que liga diretamente ao coração. Então, eu acho que o ser humano é um ser de símbolos. Todos são válidos. Não devia proibir, não. Eu também acho que não devia proibir. Eu acho que isso faz parte... A aceitação disso faz parte de uma cultura mais avançada, onde as pessoas efetivamente sabem conviver com os diferentes, com as diferenças, não é? Não vejo dificuldade, acho que não tinha que proibir. Aliás, olha, teve uma menina que foi agredida porque estava com roupa branca na sexta-feira, porque ela é de um culto afro, lá no Rio, recentemente. Um absurdo. Absurdo. Deputado João Campos, muito obrigada. Deputado Chico Alencar, muito obrigada. O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.